Bom, Ok. bom dia a todos. Vamos dar início ao nosso webinar Novas Tecnologias para a Proteção Sustentável de Culturas, que a FNOP realiza em parceria com o Inove Plant Protect. E vou passar a palavra ao presidente da FNOP, ao Sr. Domingos dos Santos, para vos dar as boas-vindas. Ora, bom dia a todos. Muito obrigado, Sra. Engenheira Alexandra. Um cumprimento especial ao meu amigo Pedro, Obrigado. porque eu aqui estou numa dupla função. Eu acabo por É verdade. ser, sou presidente de direção da FNOP e, ao mesmo tempo, sou presidente da mesa da Assembleia Geral do Inove Plant Protect. E, portanto, tenho uma ligação ao Inove Plant de, da Fundação, desde a Fundação. Fomos sócios fundadores. Estivemos também a colaborar na idealização e depois todo o processo burocrático de constituição, escrituras, tudo isto, e continuo a acompanhar muito perto o trabalho do Inovplant. E como a nossa função da FNOP, aliás, cumprimentar também todos, agradecer desde já a participação de todos e cumprimentar também os presentes. Ehm, Este webinar tem um título, que é Novas Tecnologias para a Proteção Sustentável das Culturas. Bom, isto parece que acaba por ser também um chavão, mas quem está no terreno, no meu caso, porque sou agricultor, não me perguntam, mas efetivamente há 39 anos, mas é mais porque já vem com os meus pais, hum, há de facto uma necessidade premente, que é uma coisa, aliás, eu atrevo-me a dizer que hoje é a única saída para a agricultura em Portugal e na União Europeia continuar a ter viabilidade é exatamente aplicarmos cada vez mais tecnologia. Seja na proteção, seja em todas as áreas, seja também na parte, isto aqui na parte sanitária, mas depois também está diretamente relacionado com a parte da nutrição, com a agricultura de precisão, com todas as novas tecnologias que nós hoje fazemos. E o que nos está a acontecer a nós agricultores é que nos últimos anos um conjunto de ameaças tem vindo a afetar-nos a nossa atividade. Uh, Desde as alterações climáticas, a globalização, ela está aí, não merece a pena dizermos que não, porque de facto a globalização é um facto. Nós hoje, ao estarmos aqui, estamos aqui, penso que estejam todos em Portugal, mas poderia estar uma pessoa de Portugal, outra dos Estados Unidos, outra da China, outra do Norte. Portanto, hoje a globalização está aqui, tal como ela nestas ferramentas virtuais, mas fisicamente também acontece. E, portanto, a facilidade hoje de transmissão de pragas e doenças de umas regiões para as outras também é uma realidade, é efetiva e é fácil de acontecer. Eu às vezes vejo um programa curioso acho que é no Discovery, que é nos aeroportos o controle sanitário que é feito à bagagem das pessoas e a quantidade de coisas que as pessoas tentam passar. É pá, uma coisa. Pronto, é assustador, quem tem a mínima sensibilidade para estes problemas, é assustador como é que nós trazemos uma praga, uma doença, hum, de um continente para o outro, num lado tem o habitat natural e no outro que ela começa a transformar-se em pandémica. E, portanto, isso é um dos desafios. Depois, é evidente, também tínhamos, pós-Segunda Guerra Mundial, a necessidade de alimentar as pessoas. Não se olhou muito às ferramentas e à toxicidade de muitas das ferramentas dos princípios ativos da fitossanidade. Um, com o desenvolver da ciência, viemos a perceber que, de facto, algumas eram extremamente nocivas para o ser humano e, portanto, e para o ser humano e para toda a biodiversidade e tiveram de ser retiradas. Por outro lado, também, hoje, há alguma fobia por parte das políticas ou dos políticos, eu direi dos políticos que fazem as políticas, em detrimento da racionalidade científica, mas por decisões políticas retiram-se também substâncias ativas e os agricultores ficam sem ferramentas para poder tratar as suas culturas. Bom, era a mesma coisa que retirarem de repente, assim, por decreto-lei, um conjunto de produtos farmacêuticos
que ajudaram a aumentar a esperança média de vida das pessoas. Mas a verdade é que isto está a acontecer. Concordemos ou não, é um facto, é uma realidade. E, o culminar disto, nós temos a estratégia do Green Deal, que vem exatamente ainda acelerar todos estes procedimentos da retirada de princípios ativos ou de substâncias ativas que são fundamentais, quase indispensáveis para eh, a continuidade da nossa atividade. Como tal, olha, eu vou pedir desculpa, eu vou só interromper 2 segundos que eu vou ter que pôr o computador a carregar, que ele deu um sinal de falta de bateria e eu não quero que o computador fique sem bateria, porque eu estou com bateria. Vamos passar agora no então vamos aguardar. Já está. Peço imensa desculpa deste lapso, até porque eu vou-vos confessar, eu estou no campo, vim agora aqui exatamente ao meu escritório, ao escritório da minha exploração, fazer esta intervenção, porque hoje é dia de agricultura. Bom, mas estava eu a dizer, e é a estratégia do Green Deal que vai, de facto, acelerar todos estes procedimentos. E, portanto, o que é que nós, agricultores, precisamos? E daí eu ter-me também dado, vale o que vale, mas o meu empenhamento na criação do Inoplão Protec é colocarmos a ciência, a investigação, a ciência, a biologia, a química, a informática ao serviço dos agricultores. E, portanto, não vejo outra possibilidade, hum, de nós conseguirmos cumprir algum dos desígnios que são fundamentais aos nossos agricultores, que é, em primeiro lugar, e esta é a nossa função, é sermos uma atividade económica em que tenha sustentabilidade, como hoje está o chavão, económica, social, ambiental, mas isto é uma atividade económica, em primeiro lugar. E quando deixar de ser efetivamente rentável, os agricultores abandonam. Portanto, não, isto é, não há outra solução. Eu dou-vos o exemplo do que acontece, do que está a acontecer com a fileira da Pera Rocha, um conjunto de ameaças nos últimos anos têm vindo os agricultores têm vindo a substituir a cultura da pera rocha por outras culturas. Portanto, abandonaram a cultura. E se a Europa tem necessidade de garantir uma parte significativa do autoabastecimento, da autonomia alimentar, eh, tem que dar, tem que ouvir a ciência, tem que dar asa à ciência, tem que apoiar a ciência, apoiar política e financeiramente, para que de facto estas novas técnicas, novos produtos, novas formas completamente diferentes de abordar as questões sanitárias e fitossanitárias tenham o seu espaço, possam ser uma solução, possam ser uma alternativa para se manter este equilíbrio da produção agrícola na Europa, porque ela depois tem outros serviços prestados à sociedade, mas o fundamental é produzir alimentos. Dos outros serviços são muito importantes, sem dúvida nenhuma, o ordenamento do território, social e ambiental, mas a finalidade é produzir os alimentos. E isto temos de ser pragmáticos. Hum, Há algumas pessoas que podem ser agricultores por romantismo, por ter outros rendimentos e possam o fazer, mas a generalidade não posso. Portanto, da minha parte, acho que não me vou alongar mais, acho que isto é fundamental, estes debates, dar a conhecimento do que é que o Inoplante está a fazer, eh, o Inoplante focar-se naquilo que é necessário, de facto, às culturas, às pragas e doenças, aquilo tem sido este interface entre a produção e o Inoplante, tem sido feito do ponto de vista bem. É evidente que o Inoplante ainda é jovem, a investigação, nós achamos que hoje temos um laboratório colaborativo e amanhã estamos a ter soluções para 10, 20, 30 problemas. Não é verdade, as coisas demoram muitos anos, mas o caminho faz-se caminhando. Portanto, desejo o resto de um bom webinar a todos. Muito obrigado também ao Novo Plant
especial um abraço ao Pedro e a todos pelo trabalho que tem sido feito e que eu espero venha a ter resultados, que comece a ter resultados no campo brevemente, como agricultor e como dirigente. É esta a minha mensagem que eu deixo, é que as dificuldades vão ser muitas, mas nós somos mais fortes do que elas. Bom dia a todos. Muito obrigado. Obrigada. Eu passava agora a palavra ao Pedro Fevereiro, que dispensa apresentações, mas de qualquer maneira, se nos puder fazer assim aqui um bocadinho de resumo do seu percurso, como é que chegou ao Inovoplante e falar-nos um bocadinho mais do trabalho do Laboratório Colaborativo. Muito bom dia a todos, muito obrigado, Domingos, muito obrigado, Alexandra. Primeiro que tudo, agradecer-vos o desafio que nos lançaram de participarmos neste webinar. Agradecer também as palavras do Domingos. Reitero aquilo que ele disse, que de facto. A FNOP e o Domingos, em particular, têm sido uns apoiantes constantes do Inove Plant Protect e do seu desenvolvimento, e para nós isso é relevante, de facto. Uh, Agradecer também a todos os participantes que estão presentes, todos os agricultores, o facto de se sentirem interesse pelo Inove Plant Protect e pelo trabalho que desenvolvemos e que vamos obviamente apresentar. Antes ainda de me apresentar um bocadinho mais e de explicar porque é que estou envolvido, neste caso como diretor executivo no Inove Plant Protect, dizer-vos que também reiterar um bocadinho algumas das palavras que o Domingos nos deixou. De facto, os desafios sanitários, fitossanitários, são enormes. Todos os dias aparecem novos desafios e isso deve-se a uma série de situações. Obviamente, a questão das alterações climáticas está em cima da mesa, portanto, isto eh, já quase não vale a pena referi-lo, mas as questões da globalização também têm impacto no aparecimento de novas pragas e doenças. A política de redução de fitofármacos, no fundo, que foi desenvolvida pelo Green Deal, também tem um impacto importante. Uh, a questão de novas estirpes e de novas pragas que estão a aparecer no território, e estou a pensar, por exemplo, no escaravelho asiático, que está a começar a ter relevância, também é importante. Novas resistências dos agentes patogénicos e as questões da sustentabilidade. Obviamente, a questão da sustentabilidade ambiental está sempre em cima da mesa para o agricultor, mas, como disse bem o Domingos, se não existir sustentabilidade económica, não há agricultura. Quer dizer, as pessoas não vivem a perder dinheiro constantemente e, portanto, isso tem impacto também na sustentabilidade social, não só individual, mas também territorial. Portanto, todas estas questões influenciam e muito as questões sanitárias. E, no fundo, o Inove Plant Protect apareceu como precisamente porque estes desafios estavam em cima da mesa e já estão em cima da mesa há alguns anos, não apareceram agora de repente. E agora, para passar um bocadinho à história, dizer-vos que desde 2017 que, que a Universidade Nova de Lisboa, na realidade o ITQB e em particular eu e uma outra colega, que é a Margarida Oliveira, nos empenhámos no desenvolvimento deste laboratório colaborativo, precisamente para abordar a questão de tentar desenvolver, no fundo, um novo conjunto de soluções que nós diríamos que são soluções biológicas e digitais, para tentar ultrapassar as dificuldades que se colocam ao controlo das diferentes pragas e doenças que afetam, sobretudo, as culturas que são produzidas no espaço mediterrâneo. Portanto, é este o nosso objetivo. Porque é que eu sou diretor executivo? Bem, talvez mais porque tenho uma carreira relativamente grande na área de investigação das plantas, e porque aos poucos fui tendo algumas competências, não todas as que desejaria, mas algumas competências de gestão.
quer porque esta instituição não é apenas um centro de investigação, mas funciona praticamente como uma empresa. Embora não seja uma empresa, seja uma associação privada sem fins lucrativos, mas funciona praticamente como uma empresa. E isso também, a gestão desta instituição também coloca alguns problemas, aliás, porque verão, com a minha breve apresentação da instituição, quais são, no fundo, qual é o âmbito da, 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 do Innovation Protect. Não sou engenheiro agrónomo, há muitas pessoas que me confundem e dizem que tratam-me como engenheiro, sou biólogo. Se quiserem saber mais de mim também, inclusive não só como investigador nem como professor, mas também como, enfim, dirigente associativo, fui o primeiro bastonário da Ordem dos Biólogos, para além de muitas outras atividades associativas que fui tendo ao longo da vida. E, portanto, sou um pouco isto, está bem? Vou pedir para partilhar a minha tela para poder-vos fazer uma breve introdução do que é o Innovation Protect, para então a seguir podermos entrar nos aspectos mais interessantes, que julgo mais interessantes do webinar, que será, no fundo, dar a perceber um pouco do que fazemos no Innovation Protect. Tenho autorização para partilhar? Pode partilhar. Seminário. Portanto, será esta. Deixa-me lá ver se está tudo bem, se não fiz asneira nenhuma. Tenho que passar um modo. Estão a ver a tela? Bem? Pronto, então vou-vos dizer o que é o Innovation Protect. A primeira coisa é dizer-vos qual é a nossa, diria, a nossa grande finalidade, que é esta, que é criar valor através da inovação na gestão de organismos vivos no campo do agricultor. É esta é a nossa grande finalidade. Isto poderia ser dito de várias maneiras, mas na realidade é isto que nós queremos. É saber gerir adequadamente o campo agrícola de uma forma obviamente sustentável. Ups, estava a ver se conseguia dar continuidade a isto, só um instante, que aqui qualquer coisa que não está a fazer como eu quero, mas está esta assim. De uma forma muito rápida, o que é o Innovation Protect? É um laboratório colaborativo. Os laboratórios colaborativos foram iniciativas que foram desenvolvidas pelo Ministério da Ciência, e que eh, tinha como finalidade, no fundo, abordar assuntos ou questões multidisciplinares e que estavam em cima da mesa e que necessitavam de soluções práticas. E, portanto, nós somos um dos 41 laboratórios colaborativos, um dos 7 em regiões de baixa densidade, e isto tem a sua relevância. Nós temos uma sede em Elvas, em parte das instalações da antiga Estação de Melhoramento de Plantas, e este facto é importante porquê? Porque sabemos que as regiões do interior estão cada vez mais desertificadas, que os recursos humanos estão quase todos concentrados no litoral português, e, portanto, o facto de fazermos o caminho de reverso e construirmos uma instituição que queremos que venha a ser de referência numa região como Elvas é importante. É o único laboratório colaborativo devotado à proteção das culturas. Na realidade, eu diria que é a única instituição em Portugal cujo objetivo exclusivo é precisamente desenvolver soluções para a proteção das culturas. Neste momento temos 44 recursos humanos altamente qualificados, entre doutorados e mestres, já vos mostrarei. Temos uma estrutura funcional e unificada, portanto estamos todos a trabalhar em Elvas, e desenvolvemos inovação em colaboração
e para os stakeholders. O que é que isto quer dizer? Que nós não fazemos investigação, não desenvolvemos inovação porque achamos que é interessante, mas fazemos em função das necessidades do setor e ouvindo o setor. Portanto, e é na sequência disso é que desenvolvemos os projetos e desenvolvemos os produtos que podem vir a ser úteis para serem aplicados. Temos um plano de negócios que é business to business, quer dizer que não colocamos os nossos produtos diretamente no mercado, mas desenvolvemos até uma fase em que podem ser, então, transferidas para as empresas que então as vão colocar no mercado. E prestamos alguns serviços que mais adiante vos darei uma panorâmica geral. O Innovate Protect é uma associação privada sem fins lucrativos, como vos disse, e tem vários associados, e podem ver aqui quais são os associados. Portanto, nós temos como associados 2 universidades e centros de investigação envolvidos nessas universidades, 2 institutos politécnicos, portanto, a Universidade Nova e a Universidade de Évora, o Instituto Politécnico de Porto Alegre, o Instituto Politécnico de Santarém, que entrou agora recentemente como associado. Depois temos o INIAV, que toda a gente sabe, conhece e que no fundo acolhe as instalações do Innovate Protect. Temos a Câmara Municipal de Elvas, que foi muito relevante numa fase inicial para, para, para a procura de investimento necessário para reestruturar o edifício e criar os laboratórios. Temos 2 grandes empresas, a Bayer e a Singenta. Temos como associados também o Centro de Biotecnologia Agrícola e Agroalimentar do Alentejo, que está sediado em Beja, no Ceibal. E depois temos duas pequenas e médias empresas, a Fertiprado e a Lusocem, que julgo também que são do conhecimento geral dos agricultores. Temos depois 3 associações de produtores e uma associação interprofissional, a Casa do Arroz, temos a Ampromis, a Ampoc e a FNOP. Portanto, é este o conjunto de associados que queremos ainda alargar. Portanto, não está fechada a possibilidade de novas instituições se associarem, que no fundo compõem esta associação e que participam nas tomadas de decisão e no desenvolvimento desta instituição. Uma breve história. Em 2018 foi-nos concedido o título Laboratório Colaborativo. Em 2019 foi constituída a associação privada, em 24 de janeiro. Em 2020 iniciámos as atividades em instalações muito provisórias, começámos quase do zero, com vassouras a limpar o chão. Em 2021 conseguimos o primeiro projeto competitivo financiado, temos o selo CIFID e fomos considerados autoridade competente da European Food Safety, da Autoridade Europeia de Segurança Alimentar. Foi-nos concedido um selo de idoneidade, temos um certificado, embora sejamos uma associação, temos um certificado de PME. Em 2022 também inauguramos as novas instalações, portanto, instalações modernas, quer laboratoriais, quer digitais, e garantimos um orçamento pelo menos até 2025. Em 2022 ainda apresentámos as 2 primeiras patentes provisórias e estabelecemos um laboratório de nível de contenção biológico 2 e já tínhamos nessa altura 10 projetos competitivos em curso. Em 2023 apresentámos a primeira pedido de patente internacional e conseguimos montar uma estufa com condições controladas, uma estufa com uma dimensão razoável e projetámos um conjunto de câmaras de crescimento também com nível de contenção biológico 2, sobretudo para fazer ensaios de produtos para contenção de pragas e doenças de quarentena. Qual é a nossa perspectiva estratégica? É desenvolver produtos e serviços inovadores,
que nós chamamos bio-inspirados e digitais para a proteção das culturas produzidas no clima mediterrâneo, como já vos disse. Estas soluções serão protegidas através de propriedade intelectual e negociadas com partes interessadas para a colocação no mercado, também já vos referi, e fornecemos serviços especializados com o selo CIFID. O selo CIFID quer dizer que as empresas, seja empresa agrícola, seja de outro tipo, que nos contratar, pode, no fundo, ter benefícios fiscais a nível do IRC quando contratam este tipo de serviços. São, no entanto, serviços não certificados. Em termos de objetivos, nós desenvolvemos novos biopesticidas e novos bioestimulantes, participamos no desenvolvimento de novas variedades resistentes a pragas e doenças, desenvolvemos novos métodos de monitorização e diagnóstico, novos modelos de análise de risco e novas formulações para a agricultura. Não vou entrar em detalhe para também não estarmos aqui a perder muito tempo, mas utilizamos, obviamente, todo o conhecimento científico moderno para desenvolver estas diferentes atividades e produtos. A equipa, somos neste momento 44 recursos humanos altamente qualificados, num conjunto de 45 pessoas que estão contratadas. Temos 16 doutorados e 24 mestres. E temos, pronto, em termos de balanço de género, estamos equilibrados também. Competências-chave, essas competências vão desde a biologia molecular de plantas, fungos e bactérias patogénicos, mas também de pragas. Temos conhecimentos na área da bioquímica, da microbiologia, da biotecnologia e melhoramento molecular, bioinformática e bioestatística, formulações e nano e microtecnologia. Temos capacidade estratégica para desenvolvimento de produtos. Trabalhamos sistemas de informação geográfica, informática e inteligência artificial, desenvolvemos software e temos capacidade, obviamente, de gestão de projetos e de comunicação. Neste momento, temos 4 pedidos de patentes submetidos. Estamos a trabalhar em mais. A nossa perspectiva é que pelo menos mais dois pedidos de patentes sejam ainda este ano colocados. Os 4 que temos submetidos um é uma estirpe de bacilos com agente biológico de pressão das plantas para controle do fogo bacteriano, um para a picolariose, um bioestimulante e os seus métodos de utilização, portanto, também todos eles de base biológica, e um filtrado e proteínas antifúngicas para prevenção e controle de doenças causadas por fungos e ou micetos. Portanto, este portfólio já começa a ser um portfólio interessante. Obviamente que estamos neste momento a começar a negociar com as empresas para que venham a ser colocadas no mercado. Estamos ao mesmo tempo a fazer alguns ensaios de campo para otimizar a utilização destes produtos nas casas dos agricultores. Temos um outro tipo de atividade que fazemos, é desenvolver aquilo que está aqui, uma App Store, no fundo um conjunto, um, um sítio digital onde colocamos diversas aplicações que podem vir a ser utilizadas pelos agricultores ou pelas casas agrícolas. Neste momento estamos a desenvolver seis aplicações diferentes. Algumas já estão desenvolvidas, estamos só a terminar o processo de construção desta App Store. Mas temos um para a descoberta rápida de agentes de controle biológico. Isto é se calhar é mais útil para os investigadores. Mas temos um para a otimização, recolha e gestão de análise de dados de sensores de vários tipos. O exemplo que está aí é um que utilizamos, que está colocado, que está associado a árvores e que mede, por exemplo, o fluxo da seiva dessas árvores. Temos um que prevê a gravidade dos sintomas causados pela cigarrinha verde em vinhas, um que automatiza e detecta e conta pragas específicas que são retidas em armadilhas.
um para a gestão e análise rápida de dados de estações meteorológicas e um para a contagem e anotação semi-automática de pragas em imagens de armadilhas também. Portanto, isto é dar-vos uma ideia geral. Em termos de serviços, temos serviços quer laboratoriais, quer digitais, em que se destaca, por exemplo, a identificação e diagnóstico molecular de pragas ou, por exemplo, a análise de microbiomas. Mas isto num universo em que fazemos temos uma série de vários serviços. Estes serviços são muitas vezes desenvolvidos de acordo com a necessidade específica de quem nos procura, de quem nos procura para realizar o serviço e são serviços não certificados, ou seja, se o agricultor ou a empresa precisa de uma certificação para posterior avaliação, nós não podemos fazer não temos esse tipo de trabalho, mas muitas vezes, quando é para monitorização, este tipo de serviços de facto, têm-se mostrado muito úteis para diversas entidades. Em termos de projetos competitivos, neste momento estão 9 em curso. Esses 9 projetos competitivos trazem ao laboratório colaborativo quase 2 milhões de euros, o que vos dá uma noção da dimensão da nossa atividade. E estes projetos variam muito desde projetos de monitorização, como é o caso dos vetores da Xilela, até projetos relacionados com a valorização de produtos. Neste caso, estou a falar, por exemplo, de cereais, mas que também têm a ver, por exemplo, com o desenvolvimento de novos produtos baseados, por exemplo, na, hum, na indústria dos insetos ou, por exemplo, na indústria de algas também. Portanto, temos aqui uma panóplia de projetos que abordam diversas pragas, diversas doenças em diversas culturas. Em termos de evolução orçamental, também para terem uma noção do tipo de como é que temos vindo a evoluir, nós começámos em 2019 com zero, praticamente zero de orçamento, e neste momento temos um orçamento para 2024 de 3,3 milhões de euros, que se repartem, obviamente, por diversas rúbricas, sendo que, obviamente, a rúbrica de pessoal não é a mais pequena. No entanto, consideramos enfim, no fundo, o custo do pessoal no fundo, tem reflexo na qualidade, quer na qualidade do serviço, quer na qualidade dos produtos que desenvolvemos, e, portanto, pensamos que é fundamental ter pessoal altamente qualificado e devidamente remunerado para que seja possível, de facto, atingir rapidamente os objetivos que pretendemos. E deixo-vos com esta fotografia para vos dar uma ideia de que, de facto, o laboratório colaborativo só existe porque existem pessoas, quer por um lado os associados também são representados por pessoas e que se empenharam para que o laboratório existisse, mas por outro lado as pessoas que efetivamente estão a trabalhar no laboratório colaborativo e que permitem que nós tenhamos as capacidades e as competências para desenvolver os produtos e os serviços que neste momento já estão disponíveis para a agricultura em Portugal. E muito obrigado por me ouvir. Obrigada, Pedro. Nós vamos passar agora de seguida a uma sequência de apresentações dos investigadores do novo Plano Protec que nos vão falar dos trabalhos que estão a desenvolver. Eu pedia que não ultrapassassem mais do que 15 minutos, não ultrapassassem os 15 minutos, e nós, entre apresentações, vamos dar a palavra a quem quiser apresentar questões, fazer algumas questões. Pronto, se quiserem ir escrevendo no chat também podem, que nós, se quiserem, poderemos ser nós a fazer as questões ou poderão fazê-las depois diretamente ao investigador em casa. Eu passava já a palavra à Cristina Azevedo. Olá, muito bom dia a todos. Muito obrigada pelo convite de
falar um bocadinho do trabalho que estamos a desenvolver aqui no Inove Plant Protect. O meu nome é Cristina Azevedo, eu sou engenheira agrónoma do Instituto Superior de Agronomia e fiz o meu doutoramento na área de interação planta-patógeno no Reino Unido, no John Innes Center, e desde 2020 sou diretora do Departamento de Novos Biopesticidas aqui no Inove Plant Protect. E hoje gostaria de vos falar do desenvolvimento de um produto biológico de largo espectro contra fungos e homicetas de solo. Mas antes de começar a falar diretamente do produto, gostava de, para aqueles que não sabem, imagino que sejam poucos, de explicar o que é que são biopesticidas. Os biopesticidas são compostos ou agentes biológicos que ocorrem naturalmente e que são usados para controlar pragas e doenças. E isto é a grande diferença com os pesticidas de síntese química, porque realmente são compostos ou agentes biológicos naturais. Estes biopesticidas podem vir de diferentes origens, podem ser obtidos de plantas, de animais, de algas e mesmo de micro-organismos, sendo esses micro-organismos bactérias, fungos ou bacteriófagos, entre outros. E como foi dito anteriormente pelo engenheiro Domingos, há uma grande necessidade para desenvolver este tipo de produto, dado as contingências que estamos a viver na Europa, com a redução dos princípios ativos que a União Europeia está a impor aos agricultores, e por isso há necessidade de desenvolver soluções alternativas, mas eficazes, para controlar pragas e doenças. E os biopesticidas têm grandes vantagens sobre os pesticidas de síntese química. Como já foi aqui referido também, são menos tóxicos, normalmente só afetam o patógeno-alvo ou organismos muito semelhantes. Normalmente também são eficazes em pequenas doses. Podem ser manipulados com segurança, não pondo em causa a saúde do operador. Decompõem-se rapidamente no meio ambiente e desta forma não causam toxicidade, e dificilmente estes biopesticidas estes agentes patogénicos criam resistência aos biopesticidas. E desta forma representam então uma alternativa, uma solução alternativa aos pesticidas de síntese química. Quais são as classes de biopesticidas que existem? Na literatura, e dependendo dos autores, há diferentes tipos de classes. Nós aqui no Inove Plant Protect gostamos de distingui-los apenas em duas classes, entre os biopesticidas microbianos e estes que respondem a micro-organismos vivos, que sejam bactérias, fungos entomopatogénicos, vírus, entre outros, que, não causando doença nas plantas, têm a capacidade de inibir o crescimento dos agentes patogénicos e que, em alguns casos, também conseguem promover o próprio crescimento da planta. Depois temos outro tipo de biopesticidas, que são os que nós consideramos biopesticidas bioquímicos, que já não são os organismos vivos propriamente dito, mas são substâncias desses micro-organismos ou desses organismos. Por isso são substâncias de ocorrência natural, que provêm de plantas, de algas, de fungos ou de bactérias e que têm atividade pesticida. E aqui temos os exemplos dos repelentes ou atrativos naturais, temos enzimas que degradam parede celular de fungos, temos extratos de plantas, temos péptidos antimicrobianos, temos RNA de cadeia dupla, enfim, uma panóplia grande de biopesticidas bioquímicos. E no Inove Plant Protect nós estamos a trabalhar nestas duas frentes, tanto em biopesticidas microbianos como em biopesticidas bioquímicos. Então, passo agora a falar-vos de um produto que nós desenvolvemos e que classificamos, que pomos na classe dos biopesticidas bioquímicos. Então, isto foi um fungo que nós identificámos, que tinha a capacidade de inibir o crescimento de fungos patogénicos. E o que eu vos estou aqui a mostrar são ensaios que nós fazemos, ensaios de inibição, em que, em placa de Petri, nós pomos a crescer o agente patogénico de um lado, eu não sei se consigo aqui... temos o agente patogénico de um lado a crescer sem qualquer tipo de restrição, e isto é este painel aqui de cima em que vem a Botrytis cinerea, que é um fungo que causa, como imagino que saibam, as podridões cinzentas, e um Fusarium oxysporum, que causa fusariosos em diferentes culturas. E aqui vemos o fungo a crescer em placa de Petri sem qualquer tipo de inibição e tem um crescimento radial neste sentido. Quando nós temos o agente patogénico a crescer juntamente noutra placa de Petri com o biopesticida, neste canto aqui, o que vemos é que há uma inibição do agente patogénico. Como veem, o crescimento da botrytis é bastante reduzido comparado
quando não tem inibição. E o mesmo se reflete com o oxisporum. O Fusarium oxysporum. Vemos que há uma inibição de cerca de 50% na botrytis e do Fusarium cerca de 25%. No entanto, isto é um crescimento, uma inibição direta de um fungo contra outro fungo. No entanto, há outras formas de nós vermos este tipo de inibição. Nós temos o nosso fungo a crescer no meio sólido, como mostrei anteriormente, mas também podemos colocar esse fungo a crescer em meio líquido. E o fungo, ao crescer em meio líquido, secreta para esse meio líquido, para esse filtrado, diferentes compostos que podem ter atividade antimicrobiana e antifúngica. Então, nós quisemos verificar se neste meio de cultivo onde o fungo crescia, se esta atividade antimicrobiana e antifúngica estava presente. Então, o que é que fizemos? Utilizámos este meio onde o fungo tinha previamente crescido e fizemos placas de Petri contendo esse filtrado. O que vem aqui são, do lado esquerdo do ecrã, é o nosso controle, por isso são os fungos todos a crescer sem qualquer tipo de inibição, e no lado direito vemos o fungo a crescer numa placa em que nós utilizamos o filtrado do fungo anterior para fazer a placa. E testámos isto contra um painel grande de fungos patogénicos. Mais uma vez temos aqui a Botrytis cinerea, temos Penicillium expanso, que é um fungo de pós-colheita, um fungo de solo, a Rosalina necatrix, temos 2 fusários aqui representados, a Magnoporta oryza, que causa periclariose do arroz, temos 2 fungos que causam antracnose, 2 coletótricos, temos a Sclerotinia trifoliorum, Instenfilium, bem como 2 omicetas, o Pythium e a Phytophthora ammonium. E como veem aqui no painel, os fungos que têm os asteriscos a vermelho, verifica-se que há uma inibição completa de 100% do nosso filtrado do crescimento desse fungo. Nos fungos com o asterisco amarelo, há também inibição, um pouco mais reduzida, cerca de 50%, mas também uma inibição bastante forte. Depois de obtermos estes resultados, nós então escolhemos a Botrytis cinerea e o sistema Botrytis tomate para verificar se havia inibição em planta já, porque isto obviamente são ensaios in vitro e nós queremos passar o mais rápido possível para uma situação em planta, e então fomos verificar se este filtrado tinha efeito no tomate. O que é que fizemos? Começamos por fazer ensaios em folhas destacadas de tomate, em que primeiro tratamos ou não tratamos com o nosso produto e depois infectamos então com a Botrytis cinerea. Neste painel aqui vêm 6 folhas de tomate que não foram tratadas, mas que foram infectadas com Botrytis, e o que verificam é que há aqui esta zona necrosada nas folhas que corresponde ao crescimento do fungo e que nós conseguimos demonstrar aqui, que veem que estas zonas necrosadas é onde o fungo está a crescer. No painel aqui da direita, veem que quando tratamos a folha de tomate com o nosso produto bioquímico e depois infectamos com Botrytis cinerea, verificamos que não aparecem essas zonas necrotadas, por isso, necróticas. Por isso, há um controlo do crescimento do fungo por parte do nosso biopesticida. Conseguimos fazer a quantificação através de técnicas de imagiologia e verificamos que há uma redução considerável do desenvolvimento da doença. Fizemos também ensaios agora em tomate, em frutos, fazendo exatamente o mesmo, ou tratando ou não tratando. Neste caso temos aqui no painel da esquerda frutos que foram tratados só com o nosso produto e sem infecção, isto também para demonstrar que o nosso produto não tem nenhum efeito detrimental para o fruto, para o tomate, neste caso. No painel do meio vemos, são exemplos de tomates que não foram tratados, mas foram infectados com Botrytis, e veem o aparecimento das hifas à superfície do tomate, as hifas da Botrytis, bem como o rachamento do fruto, que é muito típico também da podridão causada pela Botrytis. No painel da direita veem então os tomates que foram, os frutos que foram tratados previamente com o nosso produto e que veem que há uma redução do desenvolvimento das hifas da Botrytis. Mais uma vez quantificamos este efeito e vemos que há mais de 50% de redução
do desenvolvimento da doença. Neste momento, o que estamos a fazer é, neste filtrado, então, estamos a identificar as moléculas que são produzidas pelo nosso fungo biopesticida e que estão aqui no filtrado e que têm esta atividade antifúngica. Isto para que possamos desenvolver formulações, para que possamos ir para o campo e testar estes produtos diretamente no campo. Agora, gostava de vos falar de um outro produto que nós estamos também a desenvolver e, neste caso, pertence a outra classe, que é a classe dos biopesticidas microbiano. Já falámos hoje aqui, como falou o engenheiro Domingos, da Erwinia amylovora, que é a bactéria que causa o fogo bacteriano e que está a afetar a produção de pera rocha na zona do Oeste. E nós, desde o início do Inoculum Protect, era uma das problemáticas que queríamos tentar arranjar um produto que conseguisse controlar a Erwinia amylovora, e então o que mostramos aqui é uma bactéria que nós identificamos e que consegue reduzir o crescimento da Erwinia amylovora. Aqui no lado esquerdo voltamos a mostrar ensaios de inibição em placa, em que aqui isto que vem são a Erwinia amylovora à volta e no centro é a nossa bactéria. E esta zona aqui é a zona correspondente à zona de inibição do nosso produto, da nossa bactéria. Comparamos a nossa bactéria com um produto que já é comercial e podem verificar que realmente a nossa bactéria tem uma capacidade de inibição em placa de Petri bastante superior ao produto comercial, ao produto comercial. Mais uma vez, fomos testar a nossa bactéria em peras, porque queríamos ver o efeito diretamente em planta, e então, neste caso, isto são inoculações bastante artificiais, mas é aquilo que nós conseguimos fazer em laboratório. O que fazemos é, em folhas destacadas, fazemos 3 incisões na pera, em que colocamos a Erwinia amylovora nestas incisões e o que verificam aqui é o desenvolvimento de uma zona bastante necrosada nas peras infectadas com a Erwinia amylovora. Se fizermos um zoom desta pera em que não houve tratamento, vê então a zona necrosada aqui na superfície e dentro há o desenvolvimento deste exudado que vem do crescimento da Erwinia amylovora e basicamente a pera está toda podre por dentro. No entanto, quando fazemos o tratamento com a nossa bactéria, verificam aqui no painel de baixo que há uma redução considerável das zonas necrosadas pela Erwinia amylovora e quando olhamos para a pera partida a meio, verificam que a zona de infecção está mesmo delimitada à zona onde se fez a infecção naquelas incisões e que a pera basicamente não está apodrecida por dentro. E vemos que há uma redução da doença de cerca de 25%. Isto então é um produto também de largo espectro porque nós testamos a sua eficiência contra um fungo que é Magnoporta oryzae que causa a piriculariose em arroz. Aqui verificamos também que a nossa bactéria consegue inibir em vitro o crescimento da Magnoporta, cerca quase de 100%, isto são ensaios in vitro, e quando testamos o nosso produto em folhas de arroz que são suscetíveis à Magnoporta, veem que quando não há aplicação do produto, vemos o desenvolvimento da necrose também causada por Magnoporta e o desenvolvimento de hifas à superfície da folha. No entanto, quando a folha de arroz é tratada a priori com a nossa bactéria, não há o desenvolvimento de hifas nem necrose nas folhas. Este é um produto que nós já patenteamos e que estamos neste momento, já fizemos no ano passado ensaios de campo em arroz, na zona de Mondego, e que estamos este ano vamos voltar a fazer ensaios de campo com novas formulações. Em termos de conclusão, por isso nós apresentámos aqui 2 produtos, um produto bioquímico e um produto microbiano, ambos de largo espectro. Um é um fungicida contra diversos fungos e omicetas, como a botrytis, o Coledotricum,
a fitóftora e o pítium. E o nosso biopesticida microbiano também é um biopesticida de largo espectro e, de uma forma e bastante interessante, tem efeito bactericida, que há poucos produtos no mercado com efeitos bactericidas, e que de momento sabemos que tem eficácia contra a heroína amilovora e contra a magnoporta. Resta-me só agradecer à equipa toda. Isto é um trabalho que tem vindo a ser desenvolvido ao longo dos últimos 4 anos, por quase todos os departamentos, e também por várias pessoas que nos proporcionaram ou reagente ou acesso a campos ou a campos experimentais onde fazemos os nossos ensaios de campos. Enfim, várias pessoas que nos têm ajudado ao longo deste tempo para desenvolver este projeto. Agradeço também a todos que estão presentes e, se tiverem alguma pergunta, estou disponível para responder, se souber. Obrigada, Cristina. Nós não temos nenhuma questão aqui no chat, mas se alguém quiser pedir a palavra, nós damos a autorização para entrar e fazer as questões que entender. Acho que ficou tudo esclarecido. De qualquer maneira, se houver alguma questão que também não tenha agora surgido, podem fazê-la no final. Está bem? Muito Obrigada. obrigada. Vou passar a palavra à Sandra Correia. Mute. Ok. Bom dia, eu vou partilhar a tela, então agora. Hoje. Conseguem ver a minha tela? Desculpa. Sim, o PowerPoint? Não está em modo de apresentação. Ok, então eu vou colocar. Pronto, agora sim. Pronto, bom dia e obrigada por este convite. Eu vou dar continuidade a esta sessão de apresentações. Vou começar por me apresentar. O meu nome é Sandra Correia, sou diretora do Departamento de Proteção de Culturas Específicas no Inove Plant Protect. A minha formação base é como bióloga, portanto, fui formada em Biologia na Universidade de Coimbra e continuei a minha formação depois com especialização em Biotecnologia Vegetal e o meu percurso antes de chegar ao Inove Plant Protect estava ligado à propagação de plantas e à biologia molecular de plantas, particularmente de espécies fruteiras e nos seus modos de propagação. Neste momento, a apresentação que vos trago é de facto ligada ao tema dos resultados que temos trabalhado no Inove Plant Protect sobre um bioestimulante à base de um micro-organismo, os resultados e as potencialidades desse produto, mas gostaria também de começar, à semelhança do que foi a apresentação também da Cristina, de contextualizar o que é um bioestimulante ou a definição atual que temos de bioestimulante como sendo um composto derivado de produtos naturais que contém substâncias bioativas e ou micro-organismos cuja função, quando aplicados em pequenas quantidades à planta ou à rizosfera, vai ser de estimular os processos naturais da planta que vão promover a eficiência do uso de nutrientes e a tolerância a múltiplos stresses, o que resulta, de um modo geral, no aumento do rendimento das culturas e na melhoria da qualidade dos produtos. Portanto, esta definição é importante porque, de facto, este conceito é um conceito bastante funcional, portanto, os benefícios destes produtos de origem biológica estão relacionados com a melhoria dos processos metabólicos e enzimáticos da planta, que por sua vez se traduzem num melhor crescimento ou desenvolvimento e, claro, numa melhor produtividade ou qualidade dos produtos obtidos, passando essa funcionalidade muitas vezes por uma melhoria na eficiência da absorção de nutrientes e uma tradução em algo que é muito importante, como já foi aqui contextualizado, que é a tolerância a múltiplos stresses, sejam abióticos, sejam bióticos. E neste contexto, esta funcionalidade distingue
claramente o que é um bioestimulante do conceito de um fertilizante e também por essa distinção funcional, a aplicação destes produtos é normalmente em quantidades mais reduzidas, quando comparado a um fertilizante, cujo objetivo é proporcionar os nutrientes necessários à planta e não atuar ao nível da funcionalidade da absorção desses nutrientes. Mas, de facto, estes produtos têm vindo a ter cada vez mais destaque porque são uma ferramenta importante e incontornável na meta da redução da utilização de fertilizantes, que faz parte da estratégia da União Europeia e que é de facto uma meta apertada e é importante melhorar essa funcionalidade. Tendo em conta isso, existem também uma grande diversidade destes compostos, enquadrados no contexto de bioestimulantes, que pela sua origem podem ser classificados nestes principais grupos: ácidos, extratos, microbianos ou outros, ou numa outra perspectiva em que podemos olhar mais para a sua aplicabilidade e funcionalidade, podemos encontrar estes grupos principais. Portanto, os ácidos úmicos e fúlvicos, cuja aplicação no solo vai melhorar as propriedades físicas, químicas e biológicas da planta, naquela leque que já referi. As hormonas vegetais, que também podem ser consideradas bioestimulantes, uma vez que vão modular o desenvolvimento da cultura em etapas muito específicas. Temos depois extratos, e neste caso o destaque para os extratos de algas, talvez como sendo aqueles mais abordados e mais estudados, que são formulados a partir de diversas espécies e vão também modular o crescimento e o vigor das culturas. Aminoácidos, desenvolvidos especificamente para aplicação aqui já em situações de stress específicos nas culturas. Também em situações de stress específicos, bioestimulantes cuja função é induzir resistência, ou seja, são compostos que já vão atuar em vias mais específicas e que, portanto, vão conferir tolerância ou mesmo resistência a algumas doenças por parte das culturas. E depois temos o grupo de pré-bióticos e probióticos, que são bioestimulantes desenvolvidos a partir de micro-organismos vivos ou dos seus exudados e que vão ter um efeito bioestimulante das culturas. Portanto, no Inove Plant Protect, e aquilo que vos quero aqui trazer hoje, é um bioestimulante que se enquadra neste conceito de pré-biótico ou probiótico, uma vez que tem origem microbiana, mas nós também temos trabalhado noutro tipo de compostos bioestimulantes, seja por colaboração com parceiros, seja através de projetos específicos, nomeadamente extratos provenientes de diferentes fontes. O fluxo de trabalho, quando procuramos avaliar o potencial bioestimulante de um qualquer destes produtos, passa por uma definição da abordagem experimental, que parte obrigatoriamente da consideração do tipo de cultura, qual será o tratamento mais adequado e os controlos, a periodicidade da aplicação do tratamento e o modo de aplicação, seja em fertirrega, foliar, uma aplicação no substrato, etc. Depois os ensaios vão desde a fase laboratorial, desde ensaios de germinação, que podem ser in vitro ou ex vitro, até à definição das condições de crescimento das plantas, seja desde condições climáticas controladas em fitoclimas, portanto, em que controlamos temperatura, umidade e luminosidade, até condições semi-controladas em estufas de exterior, também com algum controle. No final dos ensaios, o potencial bioestimulante é avaliado pela medição de parâmetros que vão desde os índices de germinação até parâmetros morfológicos e fisiológicos, como sendo a biomassa, os rendimentos fotossintéticos, a eficiência fotossintética, a quantidade de pigmentos e depois a produtividade da cultura. Portanto, numa fase muito inicial,
E só a título de exemplo, quando temos diferentes produtos que queremos testar pelo seu potencial bioestimulante, é feita uma prospecção da atividade desses produtos. Portanto, aqui vê o exemplo de um teste em trevo da Pérsia, em que diferentes tratamentos são avaliados e face à cultura, à leguminosa que estamos neste caso a avaliar, vamos ter em atenção parâmetros indicativos de uma correlação com a produtividade, como seja o peso seco da parte aérea ou a área foliar, que são parâmetros importantes para esta cultura em si, e aí selecionar os tratamentos que nos apresentam maior potencial para uma fase de campo. Também em cereais, como o trigo, a abordagem é a mesma, diferentes produtos são testados nas mesmas condições e comparados com condições de controlo, para que depois, em função da cultura, neste caso o trigo é avaliado pelo número de perfilhos que as plantas obtêm, produzem principalmente, mas também pela biomassa da parte aérea, de forma a que depois possam ser selecionados os tratamentos com maior potencial para os ensaios de campo. Portanto, esta fase toda em estufa é importante, é aquela em que nós nos focamos aqui no Innov Plant Protect, antes de depois passarmos à fase de campo, normalmente em colaboração com os nossos parceiros ou com os produtores que nos solicitam estes serviços. Focando na parte hortícola, também avaliamos diferentes produtos pelo seu potencial bioestimulante. Neste caso, a alface, o parâmetro mais importante vai ser, de facto, o peso fresco, como um parâmetro de produtividade, e a comparação também entre diferentes tratamentos e um controlo. Esses diferentes tratamentos incluem também diferentes concentrações e diferentes periodicidades de aplicação dos produtos. O foco do produto que vos quero apresentar aqui neste momento é um bioestimulante à base de um micro-organismo, portanto também avaliado pelo seu potencial em hortícolas e cujo efeito foi avaliado em diferentes culturas, desde o estabelecimento e crescimento vegetativo até o desenvolvimento do fruto ou até à fase de produtividade, com desenvolvimento em condições semi-controladas em estufa. Portanto, a aplicação desse bioestimulante de origem microbiana foi feita a partir da rega e é possível verificar diferenças significativas entre os controlos e os tratamentos, nomeadamente em termos de parâmetros morfológicos e de biomassa, como sendo a biomassa da parte aérea, a altura das plantas e principalmente o número de folhas, como sendo indicadores nas fases iniciais do desenvolvimento, mas também corroborados pelos dados de parâmetros fisiológicos, nomeadamente os níveis de clorofila, os níveis de carotenoides, que são significativamente mais elevados nos tratamentos quando comparados com o controle. Numa fase de avaliação da produtividade, portanto, em plantas que após a floração e após a formação do fruto, é possível também continuar a acompanhar a mesma tendência de comportamento, sendo que os tratamentos têm diferenças significativas relativamente aos controlos, quer em número de frutos obtidos por planta, quer na razão da massa de frutos por planta também. Portanto, este é em fase de condições controladas a avaliação desse produto, que vem já de um desenvolvimento por parte do Departamento de Novos Biopesticidas e depois nesta fase de teste em planta, também em colaboração com o Departamento de Novas Formulações para se otimizar a entrega do produto depois à planta. Agora, nesta fase, e devido aos resultados observados e ao potencial que estes produtos bioestimulantes têm, está também a ser avaliado o seu potencial
na resposta destas plantas hortícolas a stresses osmóticos e a stresses hídricos, ainda em fase de estufa, mas para que depois, já ainda este ano, se possam estabelecer ensaios de campo para validação destes ensaios em condições controladas. Eu queria apenas também terminar por agradecer, isto é um trabalho interdepartamental no Inove Plant Protect, mas também a toda a equipa que trabalha afincadamente nestas fenotipagens, e é a colaboração de todos e a vocês por me ouvirem. Estou disponível para qualquer questão. Obrigada, Cristina. Eu vou. Sandra, Sandra. peço desculpa. Sandra, porque eu já estava a pensar na Cristina, porque surgiu entretanto aqui no chat uma pergunta para a Cristina, e para não avançarmos sem a resposta, vou passar já a ler essa pergunta. A Cristina responde, e depois também está aqui uma pergunta para a Sandra, e se entretanto mais alguém quiser intervir, agradeço que ponham a mão no ar, que nós daremos a palavra. A questão é, bom dia, para a engenheira Cristina Azevedo, peço desculpa, mas não percebi muito bem. Falou no final da apresentação da fitoftora, eu é que não sei ler muito bem este nome, Fitóftora. Cinnamomum. O resultado é positivo no controle deste fungo? Sim, nós, por isso, em Fitóftora nós só fizemos ensaios in vitro e tem uma percentagem de inibição de 100%, por isso o nosso produto consegue controlar, inibir o crescimento da Phytophthora cinnamomum a 100%. Ainda não fizemos ensaios em planta, mas neste momento estamos a focar mais na botrytis, mas a ideia é testar contra diversos fungos, neste caso a Omiceta, de seguida. Muito obrigada, eu penso que tenha ficado esclarecido, mas caso contrário poderão voltar a questionar. E esta outra pergunta, penso que será para a Sandra, não é identificado, mas diz: estes produtos podem ser usados em agricultura biológica? Conseguem ouvir? É assim, a regulamentação ainda não está muito concreta. Daquilo que sei, e também se calhar não sou a pessoa indicada para responder de forma mais concreta a essa pergunta, é que julgo que há produtos que já podem estar regulamentados, mas que ainda não na sua totalidade. Este concreto ainda é um produto em fase de desenvolvimento, portanto, este em concreto que apresentei ainda não está sequer no mercado, está com um pedido provisório de patente e está neste momento em fase de desenvolvimento da sua metodologia, portanto ainda não é um produto que esteja disponível. Obrigada, Sandra, mas tenho aqui a segunda questão, a questão a que respondeu agora, que pode ser colocada também à engenheira Cristina. Não sei, Cristina, pode Sim, responder, mas por favor. a Sandra já respondeu. A verdade é que os biopesticidas, por norma, podem ser utilizados em agricultura biológica. Estes produtos em concreto, como ainda não estão, não são comercializados ainda não passaram esse processo da parte da regulamentação, obviamente que ainda não podem ser aplicados, mas por norma os biopesticidas podem ser aplicados para a agricultura biológica. Não sei se Obrigada. responde à pergunta, mas... Eu penso que sim, eu penso que sim. Estão aqui a agradecer, penso que sim. Então, não havendo mais questões, passava ao João Colasso. Obrigada. Bom dia, espero que me consigam ouvir. Vou então colocar aqui a apresentação. Não sei se é possível ver os slides neste momento. Sim, sim, estamos a ver, João. Ok, perfeito. O meu nome é João Colasso, trabalho no Departamento de Gestão de Dados e Análise de Risco. Trabalho como investigador na minha área na área de bioinformática, na qual tirei o meu mestrado. E o nosso departamento está mais ligado à área digital e trabalha com dados computacionais. Nesta apresentação venho falar um pouco sobre o nosso trabalho que desenvolvemos
na relação entre a podridão branca da raiz, que é uma doença, e o microbioma do solo. Como alguns de vocês já podem estar familiarizados, o microbioma vai ser o conjunto de todos os micro-organismos, como as bactérias e os fungos, que vão estar presentes num determinado ambiente. Normalmente formam comunidades complexas de micro-organismos e, no caso do solo, podem chegar a ser cerca de 5.000 espécies diferentes em apenas uma grama de solo. E, como podem imaginar, estes micro-organismos vão estar presentes um pouco por todo lado, e inclusive em todas as partes da planta. Não só no solo, mas também no sistema de raízes, na rizosfera, na parte aérea das plantas também, nos frutos e nas folhas, e até na água que é usada para regar as plantas na agricultura. E então qual vai ser então a importância de conhecermos e estudarmos estes microbiomas? É que, como já é conhecido, eles vão, por vezes, dotar à planta algumas funções importantes. São conhecidas já há bastante tempo algumas bactérias com capacidade de fixar nitrogênio no solo, de solubilizar fosfato, o que vai ajudar no crescimento da planta e vai ajudar na nutrição da planta. Também existem certas bactérias e fungos que foram identificados como tendo a capacidade de proteger a planta contra certas doenças, mas normalmente a nossa atenção e a maior parte dos estudos são feitos em micro-organismos que têm grande importância para a agricultura, que são aqueles micro-organismos que provocam as doenças, são os patogénios. E é desses micro-organismos, dos patogénios, é um desses que eu vou falar a seguir. Este fungo que eu vou apresentar, a Rosalinea necatrix, é o agente causador da podridão branca da raiz e é uma doença que afeta especialmente espécies importantes, de valor importante para a economia portuguesa, especialmente afeta pomares de pereiras, macieiras e cerejeiras. Os principais sintomas desta doença costumam começar por escurecimento das folhas, desfoliação progressiva, mas a característica mais notável é que ao nível das raízes vai aparecendo aqui, como eu estou a indicar, um micélio branco, ou seja, um micélio do fungo, que são as estruturas do fungo, que vai levar a uma podridão progressiva da raiz e eventualmente vai levar à morte da própria árvore. Este fungo normalmente é transmitido, ou pode ser transmitido, com o crescimento do micélio, das raízes infectadas para as raízes saudáveis de outras árvores, ou até pode ser espalhado através da mobilização do solo para outros locais dos pomares, do pomar. No nosso estudo, nós levamos a cabo com três principais objetivos, com três questões, que foram tentar descobrir se existiam diferenças no microbioma do solo entre pomares com e sem Rosalinea, sem o fungo, se existiam diferenças ao nível do microbioma entre árvores que estavam em diferentes estados de saúde, ou seja, entre árvores saudáveis e árvores doentes, e também se conseguimos descobrir alguns micro-organismos que estariam associados então à proteção das pereiras contra a doença. No total foram recolhidas 124 amostras de solo de diferentes pomares de pera-rocha, todos eles na região do oeste do país. Foram recolhidas 2 amostras por cada árvore e a análise bioinformática, a análise computacional,
dos dados, tanto de bactérias como fungos, foi feita por nós, pelo Inov Plant Protect, pelo nosso departamento. Começando com a primeira questão, vou agora apresentar alguns dos resultados que nós obtemos. A primeira questão que nós queríamos abordar foi se então existiam algumas diferenças ao nível da diversidade microbiana, ou seja, ao nível do número de diferentes espécies que identificamos, consoante se a rosalina estava presente ou ausente. E como podem ver, tanto no lado esquerdo, que são os resultados para as bactérias, como no lado direito, para o nível dos fungos, o número de espécies que foi identificado entre as duas condições não teve grande diferença. Portanto, parece que a presença de rosalina ou a sua ausência das diferentes amostras não teve grande impacto ao nível do número de espécies que identificamos. Também decidimos descobrir o quão diferente são as amostras consoante a sua composição do microbioma. Portanto, o quão diferente é o microbioma das diferentes amostras. E o que podem ver aqui neste círculo vermelho é que existem amostras de pomares em que a rosalina está presente e em que a rosalina está ausente. Portanto, não existe uma distinção clara neste grupo aqui de amostras que eu estou a indicar entre amostras provenientes de rosalina, de pomares em que a rosalina está presente e ausente, tanto para fungo, tanto para bactéria como para fungo, mas que na verdade existe aqui um grupo, aqui mais à esquerda e em baixo, grupo de amostras azuis, que é na verdade distinto, a composição do seu microbioma é distinto das restantes amostras, sendo que esta cor aqui azul corresponde às amostras em que a rosalina está presente. E isto é especialmente visível, esta distinção aqui neste grupo. Outra questão que queríamos responder foi se o estado de saúde das árvores, se elas estavam sintomáticas, assintomáticas ou doentes, se esse estado de saúde se refletia ao nível da diversidade. E o que podemos ver, parecido com os resultados anteriores, é que a diversidade das espécies, o número de espécies que foi identificado, não foi alterado, independentemente do estado de saúde das árvores. Podemos ver que aqui o intervalo de espécies que foi identificado é bastante semelhante, independentemente das três diferentes condições, os três diferentes estados de saúde. E o mesmo também pode ser dito a nível da composição taxonómica como um todo destas amostras. Portanto, conseguimos ver aqui as três cores, os três tipos de estados de doença, e não existe uma separação clara destas três condições. Isto tanto ao nível dos fungos, como também ao nível das bactérias. Uma última questão que eu vos queria mostrar aqui foi se conseguiríamos identificar então micro-organismos que estivessem associados à proteção da doença, à proteção contra a rosalina. E para isso nós usamos três modelos de aprendizagem de máquina, machine learning, é um método computacional, e através destes três modelos conseguimos identificar então, foram 5 bactérias e 3 fungos que estão associados então ao bem-estar, neste caso à saúde da árvore, com a presença de rosalina. E aqui nesta imagem temos indicados então os 3 fungos, e o que vocês podem ver aqui na secção do meio é que a abundância destes fungos, portanto a presença destes fungos é superior no caso quando temos amostras saudáveis, e vai ser inferior quando as plantas vão estar doentes. O que pode indicar que estes fungos podem estar associados à
como tinha referido, podem estar associados à proteção da planta contra a podridão da raiz. É isso que podemos observar, tanto nestes 3 fundos aqui, com estes valores de abundância. Concluindo agora com as principais ideias, nós não conseguimos ver uma distinção clara entre os tipos de pomar rosalínea, com presença ou ausência de rosalínea, e no estado de saúde das árvores a nível da composição taxonómica. Portanto, estas condições não tiveram uma distinção ao nível dos micro-organismos que conseguimos identificar no solo, mas que, através de modelos de aprendizagem de máquina, foi-nos permitido identificar alguns micro-organismos que estão positivamente associados com um estado de saúde positivo, um estado de saúde saudável da planta. Sendo que até um desses fungos já tinha sido descrito anteriormente como um potencial antagonista, possível inibidor contra outros fungos, o que também pode indicar a possibilidade de os outros fungos que nós identificamos, os outros micro-organismos que nós identificamos, podem vir a ser possíveis candidatos como agentes de controle biológico contra a doença, contra a Rosalinea necatrix. E por mim é tudo. Obrigado pela vossa atenção e aqui temos toda a nossa equipa e estou disponível para responder a qualquer questão que surgir. Obrigada, João. Não temos questões, não sei se alguém quererá intervir. Não, por enquanto não. Se surgir alguma questão, poderão fazê-la a seguir. Passaria a palavra ao David Lermont. Não sei se a pronúncia está correta, peço desculpa, David. 90% correto, nada mal. Obrigada. Ora bem, bom dia a todos os presentes e obrigado pelo convite para apresentar algum trabalho do Departamento de Formações e Desenvolvimento de Processos. Eu vou falar em inovação e, quanto a mim, a inovação começa com as pessoas. Portanto, vou apresentar primeiro a equipa. Sou David Lermont, sou doutorado em Química Orgânica, sou escocês, sou natural da Escócia, mas em Portugal há 30 anos. Passei 2 décadas na indústria farmacêutica, mais ou menos 8 anos na área de biotecnologia. Sou inventor de mais ou menos 500 patentes e tive a felicidade de ver 2 medicamentos aprovados e vendidos a nível mundial. No último ano, juntou-se a Alexandra, que tem um David, doutorado. Sim. Desculpa, a tua apresentação não está em modo de apresentação e não está a passar. Como é que faço isso? Aí, exatamente aí. Devia estar. Mas não está. Se calhar é melhor tirares. E agora? Está a passar? Não. Se calhar fecha e volta a partilhar. Ganesha, help. My presentation isn't working. É que nós daqui, David, nós não conseguimos ajudar, tem de ser o David a partilhar. Certo. O que eu partilho isto? Tem autorização para partilhar. Well, just a second, sorry. It should be here. Here. No, here.
David, quando partilhas, já tens que ter o ecrã já com a apresentação pronta para ser apresentada. Acho que foi Mas como já está. aconteceu. E agora, conseguem ver? Ainda não? Não, Não, não. Agora não está a partilhar agora mesmo. nem está a Não, partilhar. não está a partilhar. Yeah. Share. Está a partilhar, falta colocar em modo apresentação. Espera aí. Sim, está bom? Tá. Agora está. Agora está, sim, sim. Sorry, guys, I'm an old man. These informatic systems for me are still new. Okay, so it's not working anymore. Okay, so has it changed now this time? Are you seeing the team slide? Sim, 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 sim. Sim, sim, está Okay, tudo ok. finally. Okay, so this year Alexandra joined us. She has a PhD in Em biomedical engineering. português. Em português. E está a correr muito mal. Tem doutoramento em engenharia biomédica, veio de Braga. Temos o Hamza, que é de Tunísia, fez doutoramento na Itália, fez estudos sobre formulações de bioprotetores em solo. Temos a Francisca, que tem mestrado em biologia de plantas, que é uma coisa muito importante para nós internalizar do nosso departamento. E temos o Francisco, que também tem um mestrado em biomateriais com propriedades antimicrobianos. Portanto, temos uma equipa bastante competente e também mostra que o IMPP é capaz de atrair para elas recursos humanos altamente qualificados. Qual é a nossa missão? Basicamente, o Departamento de 5 quer desenvolver plataformas de biomateriais que são ambientalmente aceitáveis, económicos e de fontes naturais. E a funcionalidade é para estabilizar e entregar agentes biológicos às plantas. Para além disso, nós queremos trabalhar com materiais que possam ter alguns efeitos biológicos por si próprios, ou seja, podem potenciar a atividade dos princípios ativos. E como é que começamos a fazer isso? Basicamente, isso foi um trabalho que começou sensivelmente há 2 anos. Fizemos uma pesquisa sistemática da literatura e a ideia era para tentar identificar os materiais mais promissores para entregar produtos biológicos às plantas. Este trabalho foi publicado em 2022, mas é um trabalho em curso. Cada 6 meses fazemos uma atualização desta pesquisa. E, basicamente, os materiais podem ser separados em 3 ou 4 categorias. Temos os polímeros naturais, curiosamente, muitos são sintéticos, mas são biodegradáveis e não tóxicos. E também temos os materiais inorgânicos. A nossa aposta foi nos polímeros naturais. Como estamos a trabalhar com ativos naturais, porque não trabalhar também com os biomateriais naturais? E a nossa aposta tem sido mais na área dos polissacarídeos, que basicamente são açúcares de alto peso molecular, que podem ser processados por várias formas, em vários formatos. Portanto, é um grupo de materiais muito versáteis. Só rapidamente para mostrar os projetos em que estamos envolvidos, e o propósito aqui é para mostrar que cada caso é um caso. Não há uma formulação que sirva para todas as soluções. Consoante o ativo, a espécie de planta, a localização e modo de aplicação e a dosagem, temos que ter uma formulação adaptada a cada realidade. Portanto, podemos ter suspensões concentradas, produtos encapsulados e formulações para entregar os solos por irrigação, por exemplo. Portanto, cada caso requer uma solução independente. Em termos de projetos externos, estamos envolvidos em 2 projetos PRR. Um é para tentar fazer um biofertilizante, uma formulação tailor-made, ou seja, feita à medida. Como também já foi referido, estamos a trabalhar com algas, portanto, estamos a tentar fazer formulação de bioprotetores e bioestimulantes, e vou falar um pouco sobre isso a seguir.
Portanto, até o momento, o INPP tem identificado 6 algas que parecem ter efeitos promissores em termos de biostimulação e bioproteção. São microalgas ou macroalgas ou derivados de cianobactérias. E o nosso método principal, o preferido de processamento, é por spray dry. Eu acho que em português é secagem por pulverização. Então, portanto, ou seja, nós temos, por exemplo, uma biomassa de alga, que normalmente está deste tipo de forma, misturamos em suspensão aquosa com biopolímeros, pode ser um biopolímero, pode ser vários. Esta solução é depois passada por este equipamento chamado spray dryer e depois, no fim, vamos obter uma formulação sólida, o pó seco. Isto, por exemplo, é um exemplo de uma alga microencapsulada em 2 biopolímeros. Eu não sei se nessa imagem conseguem ver, mas temos aqui a alga e podem ver claramente que há um encapsulamento. Temos a alga dentro da cápsula. Podemos comprovar isso? Eu acho que sim. Essa é a alga por si. Essa alga, por acaso, tem alguma fluorescência. Quando fazemos as micropartículas sem alga, não temos basicamente nenhuma fluorescência. Quando fizemos a formulação com a alga, conseguimos ver claramente zonas de vermelhos e isso claramente nos indica que a alga está dentro da cápsula e não está espalhada por fora. Entretanto, conseguimos usar exatamente esta técnica de encapsulamento para mais 4 algas e neste momento estamos prestes a fazer ensaios em estufa, juntamente com o Departamento 1 e o Departamento 2, como tal já foi referido. E por último, como eu estava a dizer, como eu disse no início, nós estamos interessados em biomateriais que por si só também tenham alguma atividade. E isso é um caso que não posso identificar qual é o polímero, mas podemos ver claramente que contra alguns fungos, só o polímero, sem qualquer princípio ativo, tem alguma atividade. Portanto, isso pode complementar ou ser um efeito auxiliar ao efeito do princípio ativo. E pronto, muito rapidamente, era isso que tinha para dizer. Muito obrigado. Estou disponível para qualquer pergunta. Obrigada, David. Questões? Está tudo muito esclarecido. Vamos passar à apresentação seguinte, à Hilária Marinho. Por favor, Sim, Hilária. sim. Ok. Perfeito. Todo mundo pode ver a apresentação em full screen? Sim, sim. Perfeito. Então, bom dia, eu sou Hilária Marengo, eu sou diretora do Departamento 4, Monitorização e Diagnóstico da Pragas e Doenças. Eu tenho uma formação em Geografia, Sistema de Informação Geográfica e Teledetecção. E comigo hoje está o Nuno Faria, que é o nosso senior investigador no Departamento 4. E bom, porque ele tem uma formação em Biologia, em Estatística e também em Entomologia. E porque eu sou italiana e o meu português é um pouco fraco, eu vou deixar ao Nuno a apresentação desta apresentação. Muito obrigado. Muito obrigado, Hilária. Como a Hilária disse, o meu nome é Nuno Faria. A minha formação de base é Biologia e na parte do doutoramento fiz uma especialização na parte da Ecologia, sobretudo na parte da Ecologia Agrária. E hoje estou aqui para falar das técnicas digitais que estamos a desenvolver no Departamento 4, no Departamento de Monitorização e Diagnóstico de Pragas e Doenças.
Eu vou dar como exemplo o exemplo da cigarrinha verde, que é uma das pragas com que nós temos trabalhado com mais. Temos tido mais tempo de trabalho, mas este trabalho podia perfeitamente ser aplicado tanto a outra praga como a outro tipo de cultivo, a outro tipo de cultivo mediterrâneo. Portanto, aquilo que eu venho falar especificamente hoje aqui nesta apresentação é a aplicação de técnicas de detecção remota de sintomas de ataque de cigarrinha verde em vinha. E porquê utilizar métodos digitais no campo? Isto tem muito a ver com a questão do tempo e da detecção antecipada das doenças e das pragas que estão associadas às nossas culturas. Adiante disto, nós definimos como grandes objetivos para, dentro do que são as nossas tarefas dentro do departamento, identificar os primeiros sintomas do ataque da praga e a sua distribuição espacial no terreno, para que se possa intervir e antecipadamente e de forma direcionada, portanto, obter maior precisão e maior eficácia naquilo que se pretende fazer na eliminação da praga ou da doença. Por outro lado, pretendemos criar modelos para avisar os agricultores com pelo menos uma semana de antecedência sobre estas infestações das pragas e da existência e da ocorrência de níveis críticos de severidade. Por outro lado, o que tendemos é possibilitar a mecanização do sistema de monitorização, tornando menos oneroso e menos demorado. Por fim, não menos importante, é quantificar o impacto económico dos danos causados pelas pragas na produção. A abordagem que nós temos levado a cabo até ao momento envolveu, em primeiro lugar, um trabalho preliminar, um trabalho que envolveu contactos diretos com proprietários, portanto, com as pessoas que estão no terreno, efetivamente, e onde pretendemos recolher um histórico informativo sobre os ataques de pragas e as práticas de gestão dos usos de solo, nomeadamente percebermos qual o nível de ameaça que estava a ser relatado por essas entidades, nomeadamente, no caso da cigarrinha verde, qual o nível de ameaça que a cigarrinha verde constitui. Estes trabalhos começaram a ser feitos em 2021 e na altura os proprietários produtores de vinho deram-nos indicação que o grau de ameaça que a cigarrinha verde tinha na altura variava entre moderado a grave. Eventualmente hoje a situação já não será bem assim, porque temos tido uma evolução bastante desfavorável e a cigarrinha tem-se expandido bastante, sobretudo aqui na região Alentejo. Portanto, houve de facto uma evolução que requer de facto ainda mais cuidado com a gestão desta praga. Outra tarefa no trabalho preliminar que nós tivemos tem a ver com a revisão de literatura para saber o que outros investigadores já fizeram no passado e o que descobriram sobre a dinâmica populacional da praga. Na verdade é que de início não se sabia muito e o nosso primeiro ano foi sobretudo para tentar perceber o que é que caracterizava a dinâmica espacial e temporal da ocorrência da praga, da cigarrinha neste caso. E sobretudo descrever os sintomas, porque eles não são semelhantes entre variedades brancas e variedades tintas, e mesmo dentro de variedades tintas pode haver algumas variações. E esses foram os grandes objetivos destes trabalhos preliminares que nós fizemos. Numa segunda fase, a fase de levantamento de campo, podemos assim dizer, foram realizados ensaios, tanto para a captura de insetos, como para, utilizando insetos adultos, portanto, de cigarrinha, tanto com armadilhas convencionais como inteligentes,
e trabalhos com ninfas, com as ninfas, portanto, com as fases larvares da cigarrinha, para determinar os tais riscos, os riscos associados à dinâmica populacional que era então observada no terreno. Isto pretende também identificar eventuais áreas de hotspot e os padrões de presença da praga. A quantificação e avaliação da presença da praga e dos níveis de severidade foram sempre feitos através de ferramentas digitais no terreno, com mesmo parte do registro dos dados. Nós utilizamos uma ferramenta que é o ODK Collect, que nos permite recolher todo tipo de informação, desde o local aos sintomas, aos tipos de sintomas, ao número de indivíduos observados. Tudo isso pode ser compilado digitalmente, o que nos permitiu ganhar bastante tempo depois na preparação das fases seguintes. Ainda no levantamento de campo, uma das tarefas que nós tivemos foi a recolha de dados hiperespectrais de plantas, de forma a podermos perceber de que forma é que os diferentes comprimentos de onda que nós observamos nessa informação hiperespectral está relacionada com a intensidade dos sintomas que nós observamos no terreno. Isto foi feito, como eu disse, estes dados hiperespectrais foram realizados através do uso de um radioespectrómetro, uma ferramenta bastante avançada, e que nos permite ter cerca de 2.500 comprimentos de onda que nós podemos explorar e perceber, de facto, qual é que é a relação entre estes comprimentos de onda e as intensidades dos sintomas provocados pela cigarrinha verde. Outras ferramentas que nós temos utilizado, e essa vamos continuar ainda a utilizar com cada vez mais relevância e expressão, são os drones, sobretudo drones de baixo custo, porque são ferramentas relativamente acessíveis e que nos permitem ter, através das suas câmaras, tanto as RGB como as multiespectrais, uma ideia e trabalhar para a detecção precoce das alterações nos estágios, nas diferentes fases de evolução das manifestações e dos sintomas da cigarrinha verde. Numa fase posterior, nós temos então a fase de modelação e de computação. Esta fase de modelação e computação, ela utiliza toda a informação que nós recolhemos na parte de campo e descrita anteriormente. A ideia é muito simples, é desenvolver um modelo que extraia e conta automaticamente os insetos adultos nas armadilhas que nós colocamos no campo. Nós temos aqui nestas imagens uma ideia do procedimento que é habitualmente utilizado nesta fase da modelação, primeiro com uma identificação precisa de onde é que estão os insetos e depois com a utilização do tal modelo que nos permite, noutras armadilhas, ter uma quantificação precisa do número de insetos que existem no local. A partir daqui, nós podemos avançar para uma previsão de risco e, se necessário, para uma emissão de um aviso aos agricultores de que estamos diante de um ponto crítico, da infestação. Outra parte desta fase de modelação e computação tem a ver com projeção e implementação de um aplicativo móvel, de uma app, que depois permite aos agricultores tirar fotos, ou seja, agilizar todo este processo e que sejam os próprios agricultores que tirem as próprias fotos e que elas cheguem de uma forma automática aos nossos servidores e entrem nos nossos chamadas pipelines que nós trabalhamos e que depois possam tornar este processo ainda mais rápido, o processo de aviso e de informação do agricultor de que estamos perante uma ameaça. Portanto, esta é uma das tarefas que nós temos neste momento em mãos, a criação deste tal sistema, deste aplicativo móvel, que depois nos vai permitir ter uma relação muito mais rápida com a informação que nos chega
do campo. Ainda na fase de modelação e computação, um dos trabalhos é desenvolver um modelo, e este é um modelo bastante mais específico, com base na contagem dos adultos. Isto tem a ver com a contagem automatizada que nós falamos antes, que eu falei antes, peço desculpa, e que tem a ver com a detecção, pelo menos com 2 semanas de antecedência, dos surtos das ninfas da cigarrinha verde, que conduzam a um nível de severidade das infestações superiores a 25% da área foliar afetada e em 50% da vinha, ou 50% das plantas da vinha. Este é um dos grandes objetivos também deste trabalho e que vai permitir, de certa forma, antecipar ou pelo menos prever um certo timing e esse timing vai permitir certamente que haja uma aplicação e uma gestão mais eficiente dos recursos de controle da praga no terreno. Por outro lado, ainda na fase de modelação e computação, nós vamos utilizar os dados do drone e do radioespectrómetro de campo para desenvolver um modelo baseado em inteligência artificial. Este modelo de inteligência artificial, mais uma vez, está relacionado com esta questão dos níveis de severidade de 25% das folhas que eu falei anteriormente. Vai-nos permitir, para além disso, vai-nos permitir, esta informação do drone e do radioespectrómetro vai-nos permitir preparar um mapa online para visualizar dados e apoiar o processo de tomada de decisão para que ele seja ainda mais efetivo. Neste momento, nós temos um projeto especificamente para este trabalho. O projeto chama-se Icarus e que tem uma lógica totalmente assente nestes objetivos que eu acabei de descrever. Finalmente, um dos grandes objetivos que nós temos também é a quantificação da perda económica que tem a ver com as infestações da cigarrinha verde. Aqui temos, por exemplo, um exemplo dos efeitos da cigarrinha verde numa das castas mais afetadas, o Alicante Boucher, em três cenários diferentes e com base em três tipos de níveis de infestação, vamos chamar assim, e mediante ou não a aplicação prévia de pesticidas ou da utilização de pesticidas. Aqui nós temos o álcool provável, que é uma das variáveis que nós utilizamos é das mais importantes para prever as perdas económicas que estão associadas à cigarrinha verde. Por exemplo, nesta imagem que nós temos aqui no gráfico, podemos perceber perfeitamente que uma curva teórica de um vinho que pode perfeitamente chegar aos 15, 16 graus de álcool, com a cigarrinha, ele vai, com ataques de cigarrinha mais intensos, eles podem ficar pelos 11, 12. Portanto, um vinho pode ser um vinho de grande qualidade, transforma-se num vinho corrente, sem grande valor económico. Uma das tarefas que nós temos neste âmbito é de facto chegar a um valor específico de quanto é que isto custa do ponto de vista de produção, quanto é que nós perdemos, e nós temos, por exemplo, aqui uma estimativa para uma produção indicativa para uma produção indicativa e para uma correção de um álcool, de um vinho entre os 12, 13 para 14, e nós temos valores bastante elevados bastante elevados de perda de produção, pode rondar os 15 mil euros, como eu disse, para uma produção indicativa de 140 mil toneladas. 140 mil quilos. Peço desculpa. E é tudo. Muito obrigado. Estou disponível para qualquer dúvida que tenham e para questões, obviamente. Muito obrigado.
Obrigada, Nuno. Obrigada, Hilária. Por enquanto ainda não tenho aqui nenhuma questão para o Nuno, tenho aqui uma questão que eu penso que será para o David e colocá-la. As cápsulas ou os polímeros podem ser aplicados via rega e são compatíveis com fertilizantes e agroquímicos? Podem ser aplicados por rega. Uma das nossas preocupações principais é conseguir carregar as cápsulas com a quantidade do princípio ativo desejado, mantendo, entanto, o tamanho da partícula suficientemente pequena que possa não entupir os equipamentos da rega. Portanto, a resposta à primeira pergunta é sim. A segunda pergunta é, não sei muito bem, porque não tem sido o nosso foco. Em alguns casos, sim, alguns polímeros poderiam ser compatíveis, em outros casos, não, porque alguns agroquímicos são muito hidrofóbicos e os nossos polímeros têm uma natureza mais hidrofílica, portanto, seria misturar óleo com água. Portanto, é NIN a minha resposta à segunda pergunta. Obrigada. Não temos aqui mais nenhuma questão. Não sei se alguém quererá fazer. Penso que não. É assim, eu, não havendo mais questões, tinha só aqui duas considerações muito rápidas. Tem a ver com a ligação que já foi falada, já foi referida pelo Presidente da FNOP, a ligação destes laboratórios colaborativos e do Inovplan Protect em particular com a produção. E salientar aqui para os nossos associados, para os associados da FNOP que estejam presentes ou para organizações de produtores que, mesmo que não sejam nossas associadas, mas são muito poucas as que não são nossas associadas, que possam estar aqui a participar, porque nós temos um mecanismo de ajuda específico que é o Programa Operacional, e o Programa Operacional tem uma obrigatoriedade de 2% dedicada à investigação e desenvolvimento. E eu sei que o Inovplan está disponível para seguir outras linhas de investigação e o grande problema é sempre o financiamento. Poderá criar-se aqui uma sinergia entre os programas operacionais e entre as organizações de produtores, porque as organizações de produtores, este instrumento é um instrumento que, no caso específico desta ação, pode ser utilizado em conjunto até por várias organizações e podem trabalhar neste caso, com o laboratório colaborativo, e aí seria uma maneira de conseguir financiar a vossa investigação. Deixo aqui este alerta, porque eu penso que seria vantajoso para as partes. E é agradecer a presença de todos os participantes, um agradecimento muito especial aos oradores, e ao Inovplan Protect. E obrigada, boa tarde a todos. Muito obrigada. Obrigado. Obrigada. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Tenho aqui só uma pergunta, peço desculpa. É uma consideração. O Inovplan PP é um exemplo prático que deveria ser a investigação em Portugal. Muitos parabéns, pronto. E muito obrigada. Muito obrigada também ao Jorge Azevedo, que foi quem escreveu esta questão, esta consideração. Obrigada, boa tarde. Muito obrigada. Obrigada, boa tarde. Boa tarde.